Olá, pessoal! Hoje a gente vai dar início ao conteúdo da nossa disciplina de teoria microeconômica heterodoxa, tratando do tópico do capitalismo concorrencial ao capitalismo monopolista. Então, a gente vai fazer basicamente um panorama histórico de como se deu essa transformação no capitalismo, partindo de um capitalismo inicialmente competitivo, concorrencial, para um capitalismo monopolista, mais concentrado. As referências básicas dessa primeira aula vão ser um capítulo do Chandler e o capítulo do Hobsbawm, que eles são apresentados no final da aula. E a gente vai fazer, então, um panorama partindo lá da Revolução Industrial na Inglaterra, no século XVIII, avançando até final do século XIX, meados do século XX. Então, aqui, partindo da Revolução Industrial, a Revolução Industrial teve primeiro início na Inglaterra e apresentou avanço em 3 áreas: na substituição de habilidades humanas por máquinas, surgimento de uma força motriz não animal, e aí a gente vai destacar o surgimento do maquinário a vapor, e o uso de matérias-primas novas e mais abundantes, focando aqui numa substituição por substâncias minerais. Esses avanços geraram um aumento sem precedentes na produtividade e uma elevação substancial da renda per capita, que possibilitaram um crescimento autossustentável. Então, a gente tem basicamente a economia e o saber evoluindo rapidamente, de maneira a permitir um fluxo contínuo dos investimentos e das inovações tecnológicas. Então, eles se autoalimentando. Aqui, a pergunta clássica, né, de por que a Inglaterra foi pioneira, por uma série de combinações de fatores. Então, eles identificaram uma necessidade de aperfeiçoamento, eles tiveram condições de gerar os métodos, né, de desenvolver os novos métodos que compensavam os custos de mudança. Então, a Inglaterra se destaca ali, lá em 1760, dando início à Revolução Industrial. Do ponto de vista da empresa, o que essa Revolução Industrial impactou? Ela gerou uma necessidade de redistribuição dos investimentos e uma revisão do próprio conceito de risco, já que quando a gente pensa na indústria, né, que depende de um maquinário, a gente tem um alto custo fixo de produção, né, diferente do ter um TAzinho, do você ter todo um equipamento, um maquinário movido a vapor, né, que substituiu grande parte da mão de obra, enfim. Okay? E do ponto de vista dos trabalhadores, a gente tem tanto uma mudança no seu papel funcional, separando o trabalhador de seus meios de produção. Esse é um movimento que a gente já vê, né, um pouco antes disso, de tentar se separar, a gente já vai ver no próximo slide, mas aqui a gente tem uma separação bem completa do trabalhador e dos meios de produção. Então, o trabalhador ele passa a vender sua mão de obra, vender sua força de trabalho, e dessa maneira ocorre uma mudança completa no seu ritmo de vida. Por quê? Agora, vendendo a sua força de trabalho, o trabalhador tem que tem que seguir um regime de disciplina fabril. Então, horas fixas de trabalho, sendo controladas por um capataz, por uma pessoa, e isso muda, então, tanto o papel funcional e a relação dele com o trabalho, quanto o seu ritmo de vida. Do ponto de vista do papel funcional dos trabalhadores, a gente conhece, né? Inicialmente, a gente tem o artesão como um produtor individual, só que diante de uma ampliação do mercado, surge a figura do mercador, que passa a intermediar a venda entre o artesão e o consumidor final, né? Porque havendo essa ampliação do mercado, há uma dificuldade do artesão chegar a esse consumidor final. E, num segundo momento, ou já caminhando, os mercadores eles passam a buscar uma mão de obra rural excedente para substituir ou para complementar aquele artesão que ele intermediava o comércio, e passou a buscar essa mão de obra rural excedente, que era
abundante na Inglaterra, e os camponeses, obviamente, eles eram menos habilidosos que os artesãos, mas eles também eram menos dispendiosos, né, porque eles tinham essa atividade como uma atividade extra, então eles aceitavam um pagamento inferior. A partir disso, a gente tem o surgimento da produção de lã regional, então a gente tem um sistema de produção domiciliar rural, livre de restrições de guildas, livre de regulamentações governamentais, o que permite o desenvolvimento desse tipo de produção, dessa organização produtiva. Pensando na Inglaterra, a gente vai ter, então, foco, né, aqui na indústria têxtil, as condições naturais favoráveis à produção de lã, um grande consumo interno, mesmo das classes mais baixas, né, por necessidade devido ao clima mesmo, um clima bastante frio. E a gente vai observar uma urbanização uniforme por todo o país. Mesmo que tenha uma parte, áreas rurais grandes, áreas que não pareçam tão civilizadas, a gente vai ter sempre centros consumidores próximos a centros produtores rurais, né? Então, a gente tem esses consumidor e produtor se interagindo de maneira bastante uniforme ao longo do país. Então, tratando da Inglaterra ainda, a passagem da manufatura à indústria foi um processo bastante racionalizado, né? Então, desde o século XVII, a gente vai ter sociedades manufatureiras na Inglaterra, que vão surgir depois no continente, um século depois, e a gente já tem um desenvolvimento bastante robusto do sistema bancário, que vai auxiliar nesse processo. A partir do financiamento de capital de giro e de capital fixo, que, como a gente já viu, a manufatura, a indústria, né, passando da manufatura para a indústria, vai exigir um capital fixo bastante elevado. Então, por isso, o sistema bancário tem um papel importante aqui. Retomando aqui a referência de Landes, a gente tem o quê? Que, na medida em que as empresas de pequena escala continuam a florescer, elas vão fazer basicamente em razão da demanda do crescimento da fabricação concentrada, da demanda dos próprios grandes produtores, dos empregados, das aglomerações urbanas que crescem ao redor deles, né? Então, a gente tem a produção e a gente tem toda uma empregados, produtores, aglomerações urbanas crescendo em volta dessa produção e gerando mercado consumidor para essa produção. As pessoas, então, e apesar da aparência primitiva de grande parte da paisagem britânica, a revolução e essa mudança na estrutura, ela é clara. Ok? Aqui só um detalhe, pessoal, a gente está usando também o Landes aqui nessa primeira parte. Okay? E, saindo da Inglaterra, indo para o continente europeu, no continente europeu a gente ainda tem uma série de restrições institucionais mercantilistas, como pedágios, taxas de juros elevadas, taxas alfandegárias, dificuldade de câmbio, de mercado de câmbio, que desestimula as nascentes burguesias industriais. Ao mesmo tempo, a gente ainda tem aquela questão da usura, né, de ser mal vista, a questão dos devoradores de homem, empresários gananciosos que lutam por preço, que ganham com juros, esse tipo de coisa, e, em decorrência disso, a disseminação tecnológica lá no continente europeu não foi tão generalizada como foi na Inglaterra. Pelo menos não até o final do século XVIII, porque aí a Inglaterra já estava há alguns anos se desenvolvendo na Revolução, né, dentro da Revolução Industrial, e o continente se sente na obrigação de reagir, para não ficar dependente eternamente da indústria inglesa, né, como consumidor da indústria inglesa. Aí a gente tem a Prússia e a Bélgica, focando principalmente na indústria metalúrgica, e França e Holanda na produção têxtil. Eles vão desenvolver uma independência técnica do continente, né, em relação às ilhas, mas
essa independência técnica vai ser feita passo a passo, né, transmitindo as habilidades entre homens, né, de um homem para o outro, e só num segundo momento aí serão estruturadas escolas técnicas pelos estados nacionais. E, no mesmo contexto, o desenvolvimento dos meios de transporte, até a metade do século XIX, vão ajudar a diminuir os custos de produção. Os custos de transporte vão auxiliar nessa divulgação tecnológica e nessa mudança, dessa inserção do continente dentro da Revolução. Aqui um detalhe importante, a gente estava falando da mudança da estrutura de trabalho, né, para o trabalhador inglês. Aqui a gente tem uma pequena distinção entre o empregador inglês e o continental. Com o inglês, a resposta à insubordinação era mais rigorosa, com o desemprego tecnológico, né, que a Inglaterra sabia que existia uma ordem social que ainda não tinha sido contestada, e a lei estaria ao lado do empregador, e enquanto no continente existe um tratamento um pouco mais dócil com relação ao empregado, mesmo que não muito melhor do que na Inglaterra, mas um pouco mais dócil, em decorrência do receio de que houvesse uma nova escalada revolucionária, como a que ocorreu na França em 1789, né, que foi a Revolução Francesa, e diante disso, então, havia algumas pequenas concessões sociais. Aqui, fazendo um parênteses, quem gosta de literatura, o Charles Dickens, ele publicou o livro O Conto de Duas Cidades, e ele tem como pano de fundo do livro, da história, justamente essa questão da Revolução Industrial, da Revolução Inglesa, o que isso, essas duas revoluções geraram, e sobre as condições de vida do trabalhador e da sociedade, que é um tema que o Dickens trata bastante na obra dele. Então, quem tiver interesse de dar uma pesquisada, é uma boa, tá? É interessante. Quem gosta de literatura. Entre 1850, então, e 1873, a gente vai ter uma ampliação das transformações técnicas, jurídicas e institucionais por todo o continente, né, buscando uma maior vantagem na competição com a Inglaterra. E essas transformações ocorrem em três formas principais. Primeiro, a eliminação ou redução de tributos sobre tráfego em vias navegáveis internacionais, a simplificação dos mercados de câmbio e redução de tarifas alfandegárias, para viabilizar essa questão do comércio e do desenvolvimento da indústria. Complementarmente, então, a gente tem nesse contexto o aperfeiçoamento nos transportes, nas ferrovias, a descoberta de novas matérias-primas, a elevação na oferta de capital e uma resposta empresarial a incentivos de médio e longo prazo, que acabou gerando três consequências importantes. A primeira, a realização de possibilidades econômicas e inovações que foram introduzidas sequencialmente por quase um século, a racionalização e redistribuição espacial da indústria, então a gente tem uma reformulação da indústria, e o que vai ser muito importante para a gente, né, a questão da concentração da produção em unidades cada vez maiores. Lembra, eu disse lá no começo que numa indústria o custo fixo era muito alto, né, devido a todo o maquinário, toda a questão da estrutura das exigências que essa produção tinha. Então, se eu tenho um custo fixo muito alto numa unidade muito pequena, esse custo é diluído pouco, né? Então, quanto maior a unidade, mais a gente consegue diluir esse custo fixo e ganhar em lucratividade. Esse aumento da escala, então, da concentração visa eliminar ineficiências. E agora, falando tanto do continente quanto da Inglaterra, a gente vai ter, então, as grandes firmas já nascendo grandes, né? Indústria pesada, a gente vai ter esses requisitos de escala, que foram sentidos logo, e na indústria têxtil ocorreu um processo mais lento, mas mesmo assim houve essa tendência de concentração em
unidades maiores. E o aumento dessa escala, então, leva à concentração, graças a essas exigências do capital. Então, se eu tenho um custo fixo, se eu tenho uma exigência de capital alta, eu preciso de uma unidade alta para movimentar esse capital. Avançando mais um pouquinho, então, aqui, entre 1873 e 1890, a gente vai ter uma situação na economia um pouco com fatores um pouco contrastantes. Primeiro, a gente tem um constantes aumentos da produção, então a produção geral ampliando a taxas nunca vistas, e, ao mesmo tempo, a gente tem depressões econômicas sucessivas. A gente vai desenvolver isso aqui, pessoal, mas só para a gente pensar num apanhadão geral. Então, nesse período, entre a década de 70 e 90 de 1800, a gente vai ter uma nova tecnologia industrial, um aumento do número de produtos e economias industriais, né? Agora não é só a Inglaterra que tem as indústrias, né? Outros países da Europa já estão se industrializando ou já se industrializaram, mesmo os Estados Unidos já está se industrializando, e ao mesmo tempo que a gente tem um aumento de produtos e aumento da economia industrial, o mercado de massa se desenvolve devagar. Então, o mercado que demanda esses produtos não se desenvolve na mesma proporção. Além disso, os custos de produção são mais estáveis que os preços. Então, os preços nesse período estão sofrendo uma tendência de deflação, ao mesmo tempo que os custos de produção, salários, etc., se mantêm ou se reduzem em uma taxa menor. Né? Então, eu tenho o preço do meu produto caindo, mas os meus custos de produção não caindo, ou se mantendo, ou caindo menos, o que gera uma redução da lucratividade. E a gente vai ter também, nesse período, a imigração e formação de cooperativas e protecionismo, que a gente já vai ver em mais detalhes, que é um apanhadão geral de tudo que aconteceu. Ao mesmo tempo, nesse período, a gente tem uma volatilidade cambial e monetária. Então, alguns economistas do período acreditam que a escassez de ouro e prata é um dos responsáveis pelos baixos preços. Né? Então, se eu tenho pouco ouro e a produção aumentou muito, cada tanto de ouro vai ter que ser dividido por toda a produção, né? Em termos gerais. Assim. Então, nesse sentido, novas jazidas que estavam sendo descobertas, por exemplo, na América, poderiam resolver o problema de deflação. Nesse contexto que a gente está, né, desse apanhadão, então, os governos, eles buscam agir protegendo a sua indústria nacional, né, contra a concorrência de bens importados, né, numa economia que está reduzindo a olhos vistos a lucratividade, visando, então, proteger a indústria nacional, aumenta tarifas protecionistas, por exemplo, a Alemanha e a Itália tomam essas medidas. Por outro lado, a Grã-Bretanha ela abraça a causa do comércio livre e restrito, o que faz sentido, né, já que o desenvolvimento inglês ele é anterior aos outros países, e ele foi centrado na exportação de produtos industriais e de capital para o globo, e na importação de produtos agrícolas, já que a agricultura perde força, deixa de ser uma preocupação do governo inglês, em maneira geral. Então, a necessidade de defender o livre comércio vem justamente dessa necessidade de ter um mercado para vender os seus produtos industriais né, para os fluxos de capital, e também para importar produtos agrícolas, produtos primários. No século XIX, outro fator importante que acontece é o surgimento das economias nacionais, né, ou uma nomeação mais clara dessas economias nacionais. Essas economias nacionais, elas tinham tendências liberais, então o Estado tinha um papel pontual para interferir em operações mínimas, sendo que acreditava-se que o mercado teria as atividades automáticas e de autorregulação.
Nesse contexto, os teóricos eles vão defender que exista uma divisão internacional do trabalho, garantindo o crescimento máximo da economia. O que se preocupa aqui é no equilíbrio global da economia. Então, perdas locais de economias nacionais pontuais, etc., eles são desdenhados, né? Não interessa se um país está perdendo, desde que, no geral, tenha-se, né, em termos globais, a produção esteja aumentando, a riqueza esteja aumentando. Okay? Em termos de reações não governamentais, então a gente vai ter a formação de cooperativas, né, para tentar se organizar de maneira a buscar uma maior lucratividade, né, lidar com flutuações de preço, esse tipo de coisa, e a migração ultramarina. Então, um excedente de população desocupada ou mal remunerada vai aproveitar a expansão dos territórios, principalmente da América, para buscar novas oportunidades, né? E isso é visto como uma válvula de escape que mantenha a pressão social abaixo de um ponto de rebelião ou de revolução. Então, a gente avançou a industrialização no continente, né, ampliando uma concorrência com a Inglaterra. Alemanha, França, alguns países adotam barreiras protecionistas, né, como estratégia para garantir a competição dos seus produtos. E a gente tem aqui um destaque das economias nacionais, vendo uma outra como economias rivais. Então, eu tenho que defender adotar barreiras protecionistas para proteger o meu país. E não tem uma integração muito grande entre os países nesse sentido de diplomático, vamos dizer assim. E a gente está caminhando nesse sentido, vocês vão lembrar, para as condições econômicas, sociais, políticas que desencadearam na Primeira Guerra Mundial. Em termos micros, a estratégia econômica vai ser, então, um aumento da concentração e centralização econômica e uma maior racionalização empresarial, né? Então, a gente tem uma preocupação com a lucratividade, né? A produção, ela é imensa, eu não tenho que me preocupar com a minha produção, mas eu tenho que me preocupar com a minha margem de lucro. E como que eu consigo ampliar, então, as margens de lucro? Se eu me concentrar, se eu me juntar com outras empresas, se eu aumentar a minha escala, se eu racionalizar os meus processos produtivos e de organização empresarial. Ok? A concentração econômica, então, aqui a gente não está falando necessariamente em monopólio, tá, pessoal? Mas controle de mercado por um número pequeno de firmas, como oligopólios, que vão surgir normalmente decorrente de fusões ou de acordos, e essa tendência vai se destacar enormemente na indústria pesada. Então, em 1890, a gente entra numa nova fase do desenvolvimento capitalista, que tem como foco, onde se destaca essa questão da concentração econômica. A gente já está caminhando para um capitalismo monopolista. E nesse contexto, do período que a gente observou, né? Então, a gente tem etapas de depressão e etapas de ascensão econômica. Schumpeter vai explicar, né, a natureza desse crescimento, associando que cada etapa descendente economicamente, né, de depressão, deve ser o esgotamento do lucro potencial de uma série de inovações econômicas, e que aí, quando a gente tem, então, inovações tecnológicas, enfim, inovações gerais, surgindo, então a gente tem um novo movimento ascendente que vai novamente decrescer à medida que o potencial de lucro já for exaurido novamente. Okay? Segundo Hobsbawm, então, a Grande Depressão do final do século XIX vai ser uma consequência desse processo de acumulação. Então, a gente tem um aumento da concorrência entre as potências capitalistas, entre grandes empresas. A gente tem uma depressão econômica que leva ao protecionismo nos países avançados, né? Aqui a gente exclui a Inglaterra,
E, então, buscando lidar com essa depressão econômica, com esse aumento da concorrência, a gente tem um aumento da concentração nas empresas, concentração, centralização do capital, né, buscando economia de escala. Vão surgir aqui as sociedades anônimas e a questão da racionalização da administração, administradores profissionais, o taylorismo. Tudo bem? Muito bem. E, nesse mesmo contexto, né, diante de toda essa competição e desse aumento de concentração de escala, a gente vai ter uma disputa crescente entre as potências industriais por mercados consumidores e por fontes de matérias-primas. Nesse contexto, a gente já tem Estados Unidos e Alemanha ganhando espaço sobre a Inglaterra, né? São países maiores, são países com população maior, e a gente está numa nova era do capitalismo. Entre 1890, então, final do século XIX, início do século XX, até 1914, antes da Primeira Guerra, de eclodir a Primeira Guerra, a gente tem o que a gente chama de Belle Époque, caracterizado por um boom econômico, uma era de ouro, de beleza, inovação e paz entre países europeus. A gente tem uma série de inovações que vão tornar a vida mais fácil e uma cena cultural em efervescência. Então, eu trouxe aqui Renoir, por exemplo, dessa época, Monet, que são dois pintores, né, bastante famosos. Em termos literários, Oscar Wilde escreve nessa época também. E a gente observa que, então, uma ampliação da base geográfica. A base agora não é só o velho mundo, Inglaterra, alguns países da Europa. A gente já tem América, a gente tem uma ampliação, e países industrializados, né, países onde a industrialização a indústria está se desenvolvendo. A gente tem um grande comércio internacional, principalmente de produtos primários, a economia onde existe uma rivalidade entre estados, né, em termos de protecionismo e de competição, embora exista ainda uma dependência por serviços financeiros e comerciais britânicos, e uma revolução tecnológica bastante elevada, e atingindo não apenas a questão produtiva e industrial, mas também a vida das pessoas, facilitando comunicação, facilitando transporte, como telefone, telégrafo sem fio, cinema, automóvel, avião. Okay? Que é umas fotos, esse aqui de cima é telégrafo, o Graham Bell com o telefone e um automóvel. E, então, tudo isso leva a essa transformação da indústria capitalismo. Uma transformação do mercado de bens de consumo, tanto quantitativa quanto qualitativa, e uma crescente convergência de política e economia. Nesse momento, então, a gente sai daquela economia mais liberal e o governo, o setor público passa a ter um papel crescente na defesa das economias nacionais, surgindo um ceticismo quanto à eficácia da economia de mercado ser autorregulada, né? Então, a gente já tem uma intervenção maior do governo e do setor público nesse período. Então, aqui as referências, o Hobsbawm e o Prometeu Desacorrentado, principalmente, do Lanz. Ok? Então, é isso. Até a próxima.